controle interno. E repassamos as experiências de um para os outros. E assim o Brasil todo vai crescendo nesse campo do controle interno. Então, o controle interno, ele se faz exatamente através destes órgãos. O artigo 70 da Constituição, ele é um dos colorados, que nós poderíamos dizer que dá o pano de fundo, o respaldo maior para essa parte relacionada com o sistema de controle interno de cada poder executivo, legislativo e judiciário. Bom, dito isso, eu queria passar para a parte de baixo, para a gente conversar mais próximo, já projetando aqui o caso do Estado do Ceará. Então veja aqui, nós temos aqui no Estado do Ceará uma proposta de controle na administração pública de forma democrática e participativa. Não é apenas o controle estatal que efetivamente se busca implantar no Estado do Ceará. Nós queremos implementar uma ação que ela seja uma ação democrática e participativa. Naturalmente, esta ação, ela se estruturando de acordo com esse organograma que aqui está. Controle interno preventivo, auditoria e controle social. Olha, o nosso grande sonho de consumo mesmo, em termos de coisas boas, ele começou lá na Constituição de 88, a partir de 1986. Estávamos todos naquele desejo extraordinário de conseguir com que se tirasse o atraso do país. Aquele que estava represado, que se passasse uma borracha em cima disso e se atendesse aos anseios do povo. E o que é a Constituição de 88? É exatamente isso. Ela encerra esse desejo do povo brasileiro de efetivamente participar democraticamente do governo, ter liberdade efetiva, não apenas liberdade como uma palavra mágica, ter liberdade efetiva, o ir e vir, não ter barreiras. E a Constituição é muito rica disso. Ela é tão rica que tentaram, inclusive, reduzir partes substantivas da sua força maior, que era essa parte relacionada com o social, já no ano de 1989. Quer dizer, não, o Brasil está ingovernável. Era a conversa que se ouvia no ano de 1989. Mas só para vocês terem uma ideia, uma abertura que foi feita durante o processo constituinte para que o povo brasileiro, através das suas entidades representativas, encaminhasse para exame dos constituintes as suas propostas de mudanças, as suas propostas deveriam ser inseridas na Constituição. Nós recebemos 11.000 propostas em 22 dias. 11.000 propostas do povo brasileiro, de norte a sul, de leste a oeste desse país. Todos os estados se mobilizaram e todo mundo contribuiu. E aí nós tivemos essa beleza de Constituição. Ninguém fala mal da Constituição onde eu estiver, porque eu não aceito que alguém fale mal da Constituição. Então veja bem, como é que se faz o controle interno hoje no Brasil? Como eu disse aqui no início, a nossa experiência em órgãos de controle interno era uma experiência muito recente. O que nós tínhamos mesmo era um controle externo.
E nós fomos beber do controle externo a sua experiência para implantar o controle interno. Então nós ficamos muito parecidos, nesse particular, muito parecidos. Se o controle externo, ele atuava muito mais no plano final do processo, depois que alguma coisa já tinha sido concluída, o controle interno embarcou nessas áreas. Foi feito o convênio, liberado o recurso, feita a sua aplicação, terminado o convênio, a data, expirou a data, tudo mais, está tudo finalizado, então vai se buscar fazer uma avaliação disso para saber se efetivamente se cumpriu a lei. Já passa pela cabeça de vocês, eu acho que de todos que aqui estão, isto não funciona. Isto não funciona. Porque o mal intencionado, que pegou o recurso e não aplicou na finalidade, ele também não deixou nada no nome dele. Se ele tinha bens, ele deslocou esses bens, passou para nome de terceiros, arrumou laranjas e tudo mais para caracterizar aquele sei lá. Isto não funciona, você fazer essa verificação a posteriori. E eu tinha quase certeza disso, até porque eu sou do setor privado mesmo, a minha vida funcional foi no Banco do Nordeste, onde nós temos controle interno aqui, e nós temos auditoria ali. Um não entra na seara do outro. A auditoria é o órgão mais importante que existe dentro de todas essas instituições. Mas para cumprir um papel à altura da sua importância. Não para fazer um acompanhamento, para saber se aconteceu isso, aconteceu aquilo. Isso é coisa de análise de controle interno. Deve ser feito no plano da análise do controle interno. Né? A auditoria vai para atuar na fase final do processo, porque não deu certo. Por que não deu certo? Então agora sim. Agora é hora da auditoria entrar e entrar para valer, para saber o que aconteceu. Então veja bem, é fácil você trabalhar com controle interno preventivo do serviço público? Ainda não. Ainda é muito difícil. E eu vou dizer para vocês por quê. Eu, como sou muito afeito à parte relacionada com organização, métodos, processos e tudo mais, eu costumo ver os processos de cabo a rabo. E ver os processos de uma forma bem escrita, bem estruturada, bem racionalizada e bem desenhada. Este é um hábito que eu tenho já de muitos anos. Olha bem, se eu tiver uma boa definição do processo, e no serviço público isso não está definido. O processo está na cabeça das pessoas. Muita gente usa o seu conhecimento sobre o processo para adquirir poder. São as chamadas caixas pretas que efetivamente ocorrem no serviço público de um modo particular e ocorrem também dentro das empresas, com muito menor frequência dentro das empresas. Tá? Então, se eu tenho este processo estudado, racionalizado, bem definido e bem desenhado, eu posso ter um quadro bem aqui para cuidar dessa parte burocrática. E aí eu não preciso do auditor. Aqui eu preciso do analista. O analista que vai acompanhar para e passo a execução de um convênio ou de um contrato. Aquilo está tudo especificado e diz tudo o que ele tem que atender, de acordo com a lei, de acordo com as instruções normativas existentes dentro de qualquer órgão. E aqui as coisas vão acontecer de forma correta.
Porque se alguém não tiver ainda conhecimento suficiente para a execução da rotina, o que vai acontecer é que o processo vai travar. O processo vai travar, ele só continua a partir daquele ponto, se forem atendidas aquelas condições anteriores. Se for atendido o que a lei manda que seja atendido, o que a norma interna determina que seja atendido. Mas isso não basta. Isso aqui é apenas um controle burocrático da gestão, do procedimento, do encaminhamento da rotina, para cumprindo a lei, porque ela já foi instituída desta forma. Precisa que você tenha um outro lado, que a parte que vai lá para a ponta. Sim, está tudo muito bonito, tudo foi cumprido direitinho, mas o objeto existe. Nós tivemos um exemplo agora recente, os jornais não deixaram mais de comentar esse assunto, e ele todo dia está nas páginas dos jornais, que foi essa questão relacionada com a construção de banheiros. O objetivo nobre, ninguém discute. A necessidade existe. É uma coisa social da maior importância. Inclusive, vai nos ajudar a resolver, talvez, gravíssimos problemas na área da saúde. Mas a rotina não foi cumprida conforme efetivamente a lei mandava. Aliás, eu volto aqui atrás e digo até, segundo o que se apura, na parte burocrática está fantástica. Se atendeu a tudo. Inclusive certificada. Que se recebeu o bem, e efetivamente o bem foi construído da forma como se especificava. Mas alguém foi lá? Aconteceu isso aqui, esse outro lado? Não foi. Tudo na base da confiança. E quando se foi ver isso aqui, não tinha nada. Mas o cara conseguiu trazer uma nota fiscal, comprovando que ele tinha adquirido o objeto daquele convênio, aqueles materiais necessários, está lá, está especificado. Mas, quando chega lá a fiscalização, cadê o objeto? Ele não existia. Então, se nós não tivermos isso aqui atuante, isso pode funcionar muito bem e nada está se concretizando da forma como está dito no convênio em relação a estes casos. A fiscalização é indispensável, ela tem que acompanhar mesmo, no local, verificar se cada etapa daquela que foi conveniada, ela foi cumprida, e atestar, para que se libere a segunda parcela, a terceira parcela, e N parcelas que porventura existam desses convênios. É uma forma de você amarrar pelo lado do controle interno, preventivo. Mas nós poderíamos também estar utilizando, e é este lado que nós estamos estimulando muito bem no momento atual. A doutora Mônica acompanha bem isso de perto, é uma entusiasta, que é o controle social. Confesso a vocês, no dia que nós tivermos a felicidade de termos na cabeça de cada brasileiro de que o recurso que chega ao governo para a realização de qualquer tipo de projeto social, econômico,
área da saúde, na área da educação, qualquer que seja o segmento, é dinheiro dele. Ninguém tem essa consciência. Esse dinheiro é do povo. Foi o povo que levou esse dinheiro até o governo para que ele realizasse os projetos. Então o povo tem que fiscalizar. É uma obrigação do povo fiscalizar, acompanhar isso aqui. E nós estamos montando com muita fé